Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Então ficaram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aleluia. Aqueles que querem acompanhar, tem os que estão anotando. Eu sei que tem gente que às vezes vai onde nós pregamos e anota tudo. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50, diz assim: Aleluia. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluia. Depois eu vou falar do contexto, mas agora eu vou ler só um versículo. Lucas, capítulo 15, versículo 22, diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Aleluia. Até aqui. Amém. Muitos de vocês não me conhecem, né? Meu nome é Paulo, eu sou pastor em Caxias do Sul há 14 anos. Aleluia. Em alguns lugares eles me recebem. Estou vendo o pastor Fernando, a pastora Márcia aqui, Deus abençoe. Algumas pessoas, lugares, algumas cidades nos recebem como profeta. E eu, quando o pastor Evandro me convidou para vir aqui, aleluia, eu entendi que ele me convidou na qualidade profetiza. Então, aleluia, eu vou falar numa linguagem profética, que é o que eu sei fazer. Aleluia. Faz dias já, na verdade muitos dias, que Deus vem falando comigo, que Deus está mudando as vestes da igreja. Deus está falando comigo que Deus está mudando as vestes da igreja, né? Lá atrás todo mundo me ouve bem. Aleluia. O que acontece é que eu tive um sonho. Eu sou uma profetisa, profetas têm sonhos. Eu tive um sonho que um pastor daqui do Rio Grande do Sul, que é uma autoridade respeitada aqui no Rio Grande do Sul, um anjo trocava as vestes dele. E desde esse dia, Deus vem falando muito comigo sobre isso, né? Talvez você congregue numa igreja, ou você frequente uma igreja onde a pessoa que preside a igreja é um pastor. Então, se você congrega lá, a linguagem que esse pastor vai usar para falar contigo é uma linguagem pastoral. Se você congrega numa igreja onde, aleluia, o líder lá é um profeta, a linguagem que ele vai usar para falar contigo é uma linguagem profética, né? Se for um mestre, a linguagem vai ser de ensino, extraordinário. Mas eu sou uma profetisa e Deus fala comigo assim. E também, para quem não me conhece, eu já vou logo avisando, né? Quando eu assumo uma tribuna, eu não assumo nenhuma tribuna pensando em agradar nenhum homem, nem muito menos mulher. Eu sempre assumo uma tribuna com, aleluia, um único objetivo, que é falar tudo que Deus manda falar, porque eu só tenho o objetivo de agradar o meu Deus, só o meu Deus, amém? Então talvez o que eu falar aqui não vai ser muito agradável para algumas pessoas, mas eu tenho um compromisso com aquele que me chamou, amém? Então, aleluia, eu fui pregar outro dia num lugar e eu prego muito sobre José, porque em Gênesis 41:14, a Bíblia diz que José estava preso, e José ficou muitos anos preso, né? Alguns teólogos dizem 17, outros dizem mais, mas o número, na verdade, hoje não importa. Importa que quando, aleluia, José é chamado para sair de uma prisão, se você prestar atenção, a palavra vai falar comigo e contigo de uma maneira singular nessa noite. Eu não acredito que você saiu da sua casa, e como o pastor disse, não foi fácil, eu acho que para ninguém chegar aqui hoje, né? Eu estou desde as 8 da manhã tentando, aleluia. Mas o que Deus falou comigo é que quando José ele vai ser tirado da prisão, a Bíblia diz em Gênesis 41:14 que ele toma banho, faz a barba e troca a roupa. E eu sempre, quando eu li essa palavra, me incomodou, porque eu falei, mas quem é que está preso um monte de ano, quebrando pedra e comendo poeira, quando chamam ele para sair para fora daquele lugar e toma banho e trocar de roupa? E aí Deus começou a me ensinar, mas isso faz muitos anos que Deus me ensinou, que José trocou de roupa porque vestes na Bíblia Sagrada tem uma linguagem profética. Ela significa muitas coisas, mas ela também significa mentalidade. Ou seja, José estava fazendo uma declaração pública que o corpo dele estava preso, mas a mente dele era de governo. A mente dele não era de prisioneiro. E eu sempre, quando eu prego sobre isso, algumas pessoas dizem assim, você não está pregando num presídio, então você não precisa pregar esse tipo de palavra. Mas às vezes o nosso corpo não está preso numa prisão, às vezes o nosso corpo está preso numa enfermidade. Às vezes parte do nosso corpo fica preso num trauma. Às vezes as nossas finanças ficam presas num trauma. Tu tá louca, pastora? Não. Eu tenho provas verídicas que o perdão libera a tua vida financeira. Eu vou dizer de novo, agora começou.
Eu tenho prova que o perdão libera a tua vida financeira. Então tem pessoas que não estão presas fisicamente, mas elas estão presas espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. E hoje Deus quer libertar quem quer que seja de qualquer tipo de prisão. Mas nós não mudamos. Aleluia. Deus não nos liberta somente quando Deus nos pega de um lugar e nos leva para o outro. Porque é necessário que a nossa mente seja liberta. Na verdade, eu, como profetisa, entendo que antes mesmo de Deus libertar nosso corpo, primeiro o interesse dele é libertar a nossa mente. E eu digo isso porque a primeira coisa que Deus faz antes de libertar o povo do Egito, ele tira Moisés de lá. E faz o que com Moisés, pastora? Treina ele. Não treina só o corpo físico, mas treina a mentalidade de Moisés. José é a mesma coisa. José foi vendido, aleluia, como escravo, mas José não era escravo. A Bíblia diz que o pai dele, aleluia, quando ele ainda era um menino, dá uma capa para ele. É uma veste. E essa capa tinha 12 cores. E o 12 representa o número do governo. Ou seja, o pai dele, profeticamente, dá uma capa para ele, fazendo uma declaração: tu vais governar sobre os teus irmãos. E eu quero que você ouça com muita atenção. Porque sempre quando eu falo sobre veste, eu me emociono. Por quê? Porque nós, igreja do Senhor, nós muitas vezes pensamos nessa veste. E muito tempo a igreja ficou presa nessa veste. Mas a igreja de Jesus, ela tem uma outra veste. Ela tem uma veste espiritual. E a veste espiritual é mais importante que a física. O diabo por muito tempo fez a igreja perder tempo, se preocupando com a veste física. Mas existe uma outra veste, a espiritual, e ela é mais importante. Pastor, como tu sabe isso? Os anjos não nos reconhecem pela nossa roupa física. Os anjos nos reconhecem pela nossa roupa espiritual. Eu já vou te dar a base bíblica porque eu estou falando. Aleluia. Pastora, aleluia. E como é que eu vou saber que roupa espiritual eu tenho? Aí que está o problema. A igreja sempre se preocupou com as coisas físicas. Mas Deus não chamou a igreja para ser física. Deus chamou a igreja para ser espiritual. A base bíblica que eu tenho para isso é que, aleluia, ele fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, a nossa luta nunca foi física. A nossa luta sempre foi espiritual. Nós é que levamos tudo para o mundo físico. E errado. Nós deveríamos levar tudo para o mundo espiritual. E nessa noite eu quero falar algo simples, mas poderoso. Aleluia. Porque se nós temos roupas espirituais e nós desconhecemos as roupas que nós temos, chega uma hora que essas roupas, aleluia, nós passamos por luta, vencemos lutas. Um dia eu falei que a igreja tem um problema sério, né? Tem parte da igreja que até sabe lutar, mas não entende que tem direito a despojo de guerra. Porque biblicamente falando, quando um exército ele vencia outro exército, aleluia, tudo que era do exército derrotado se tornava despojo de guerra para o exército vencedor. Eu vou falar de novo, porque tem pessoas aqui que eu conheço, que já travaram muitas lutas, que já venceram muitas lutas e não tomaram posse dos despojos de guerra. Aleluia. Nós até aprendemos a lutar espiritualmente às vezes, mas quando nós vencemos as lutas, nós não reivindicamos no reino do Espírito, aleluia, os despojos de guerra. Que linguagem você está falando, pastora? Linguagem que a igreja deveria conhecer. E hoje à noite, aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui para nos fazer conhecedores de segredos espirituais, porque foi assim que o Senhor falou comigo. Aleluia. A Bíblia diz que José, aleluia, ele troca de roupa, toma banho, faz a barba, troca de roupa para sair da prisão. E ele não se apresenta diante de Faraó como um escravo. Aleluia. Eu entendo que quando ele se apresentou lá, tomado banho, com a barba feita, Faraó falou assim: mas que hebreu é esse aí? Se os hebreus lá embaixo estão todos sujos, barbudo, aleluia, descabelado. Eu tenho essa convicção. Porque se tem uma coisa, aleluia, que nós não atentamos para os detalhes, nossos inimigos atentam. E a Bíblia diz que, eu comecei lá em Gênesis, né? E essa base bíblica eu vou te dar para te provar que nós temos roupas espirituais. Porque a Bíblia diz que Adão e Eva, aleluia, estavam lá e eles dominavam sobre tudo. A Bíblia diz que, aleluia, Deus disse para eles darem nome a algumas coisas que Deus criou. Deus deu autonomia para Adão e Eva. Só que quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz, mas no original diz assim, ó, eles tomam consciência que eles estavam nus. Mas como é que até então eles não tinham consciência? Ah, pastor, eles não tinham consciência porque não pecaram. Eles tinham consciência porque eles não tinham consciência porque pecaram, ou eles, aleluia, viam as vestes espirituais que eles tinham. E a partir do momento que eles pecaram, aleluia, eles perderam parte da visão espiritual.
e começaram a enxergar a parte física. Vamos de novo, porque tem pastor aqui que está pensando, meu Deus, aonde que ela vai com essa conversa? Aleluia. Eu vou dizer de novo. Aleluia. Quando a Bíblia diz que Adão toma consciência que ele está nu, aleluia, é porque você acha realmente que é porque até então ele não via? Não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque Adão conversava com Deus face a face. Aleluia. Eu não acredito que a parte, ou a visão dele parcial, estava obscurecida. Não acredito nisso. Eu acredito que até aquele momento, Adão tinha os seus olhos espirituais totalmente abertos. Mas quando ele peca, ele perde parte da visão espiritual. Pastor, e como tu pode falar isso? Nós estávamos dentro de um avião, há uns anos atrás, eu estava indo para a Espanha, e Deus falou assim para mim, audivelmente dentro do avião, Paula, eu tenho um depósito de glória na terra. E quando Deus falou isso, eu já pedi com licença, peguei minha mochila para pegar meu caderninho, falei, vou anotar tudo que Deus vai falar. Aleluia. E eu perguntei para Deus, e onde que é? E Deus falou assim, dentro do ser humano. Dentro do ser humano, eu tenho um depósito de glória. Eu falei assim, meu Deus, mas eu nem milagre mais eu vejo. E Deus falou assim, pois é, porque cada vez que vocês pecam, vocês transferem poder para as trevas. Mas o poder está dentro de vocês, eu vou repetir. Isso foi Deus que falou comigo. Deus falou comigo que o maior depósito de glória que Ele tem está dentro de mim e dentro de ti. Agora como eu ouvi uns ameios, glória, aleluia. Vamos de novo. Aleluia. Deus tem um depósito de glória dentro de mim e de ti. Aleluia. Deus não vai usar animais. Aleluia. Deus não vai usar prédios. Embora tenha gente que adora prédio aí. Aleluia. Deus vai usar a minha e a tua vida, homens e mulheres sujeitos a pecados, cheios de defeito. Aleluia. Por quê, pastora? Para que a glória seja dele. Amém. Deus não... Ouça, por favor. Eu fui pregar outro dia num lugar e eu não conseguia orar com as pessoas. Um monte de gente doente que precisava ser curado. E eu falei, meu Deus, tem o quê? E Deus falou assim, manda eles se levantarem e orarem, e renunciarem todo espírito de idolatria. Porque eles acham que quem vai fazer milagre aqui é tu, Paulo. Eu falei, misericórdia. Misericórdia. Eu cheguei lá, estava mais cansada que hoje. E aí eu tive que pedir para eles se levantarem e fazerem uma oração comigo. Aleluia, renunciando toda a idolatria. Porque eles acharam, aleluia, que os milagres não vêm de mim. Milagre não vem de pessoas. Pode vir através de pessoas, mas não vem de pessoas. Há uns meses atrás Deus falou o seguinte comigo. Sabe qual é o maior perigo do avivamento? Aleluia, as pessoas idolatrarem o avivalista mais que o dono do avivamento. Vou dizer de novo, Andaia Saia. O avivamento está às portas, aleluia. E sobre alguns lugares ele já está acontecendo poderosamente. Aleluia. Nós já temos visto os milagres extraordinários, aleluia, graças a Deus. Mas, aleluia, o perigo do avivamento é que as pessoas adorem mais o avivalista do que o dono do avivamento. E o avivamento só tem um dono. E ele, o nome dele é Senhor, poderoso nas batalhas, aleluia, não existe outro. Então, Andaia Sai, nós temos que ter tanto cuidado nesses dias. E nós temos que prestar atenção nos detalhes. Porque Adão não, aleluia, eu entendo que Adão, aleluia, ele não teve consciência que ele estava nu. Aleluia, só por causa do pecado, mas eu entendo que ele perdeu parte da visão espiritual. Mas se Jesus veio para restaurar o que Adão perdeu, aleluia, os profetas devem estar entendendo que já tem profeta agora assim, ó. Aleluia. Aleluia. Ouça, por favor. Se Jesus veio para restaurar o que Adão perdeu, então a minha e a tua visão espiritual tem que estar restaurada em Cristo Jesus. A minha e a tua visão espiritual tem que estar restaurada em Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou exemplificar um pouco mais. A Bíblia diz assim, que havia um cego em Jericó. E a Bíblia diz que, aleluia, ele escuta o barulho de uma multidão passando. E ele pergunta o que está acontecendo. E alguns dizem, é Jesus, o filho de Davi, ele está passando. E a Bíblia diz que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns chegam para ele e falam assim, ó, para de incomodar, para de gritar. Ele não está nem aí. Porque quem quer milagre não fica, aleluia, ouvindo as críticas. Vou dizer de novo. Quem quer milagre verdadeiramente não para ouvir crítica. Aleluia. Quem quer milagre verdadeiramente vai atrás de quem pode, aleluia, fazer milagre, que é o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus para e pergunta para ele o que ele quer. E a Bíblia diz que ele diz, eu quero ser curado. E Jesus então diz para ele, aleluia, ser curado. Só que a Bíblia diz que imediatamente quando ele é curado, ele arranca a capa.
Ele lança fora a capa, presta atenção, porque todo mundo fica prestando atenção no milagre. Mas e o detalhe do milagre? Como assim, pastor? A Bíblia diz que até aquela hora ele era mendigo. Mas a partir daquela hora ele começa a ser um seguidor, ele começa a ser um cristão. Mas a Bíblia diz que ele mesmo arranca a capa dele e joga fora. O que isso quer dizer? Quer dizer, aleluia, que o corpo dele era escravo, numa cegueira física. Mas a mente dele não. Porque ele entende que quando Jesus cura ele, não cura só os olhos. Aleluia, tem gente que está agora pegando o que? Aleluia. Jesus não cura só os olhos. Quando a Bíblia diz que ele arranca a capa dele e lança fora. Aleluia. Eu tenho, aleluia, como profeta, uma linguagem profética sobre essa passagem bíblica. Eu entendo que ele estava declarando: até agora eu fui mendigo, mas agora eu lanço fora essa capa de mendigo. Mas acontece que daí eu tenho que abrir um parênteses aqui na pregação. Porque, aleluia, tem pessoas que vão à igreja, como tem muitos pastores aqui, eu vou falar. Tem pessoas que vão à igreja ano após ano e nunca são curados. Tem pessoas que vão à igreja ano após ano e nunca têm a vida financeira liberta. Tem pessoas que vão na igreja ano após ano, aleluia, e vivem o mesmo problema cíclico, ano após ano. O problema não está em Jesus. O problema também não está na palavra, porque a palavra ainda é poderosa para curar, para libertar, aleluia, para transformar. Aonde que está o problema? Aqui, na mentalidade das pessoas. O Senhor falou comigo assim outro dia. Lá em Caxias eu tenho culto profético toda segunda-feira. E toda segunda-feira é um mistério, porque Deus nos dá códigos. Então eu estava pregando uma segunda-feira e o Senhor falou comigo: não confia em pessoas que têm autopiedade. Eu falei: como assim? E Deus falou: não confia em pessoas que têm autopiedade. Eu falei: meu Deus, porque as pessoas que têm autopiedade, elas não querem ser curadas. Vou dizer de novo, elas não querem ser libertas. Elas querem continuar sendo paparicadas. Elas querem continuar sendo mimadas. Acho que já foi, né? Eu preguei uma vez uma palavra chamada síndrome do filho único. A igreja tem essa síndrome, na sua maioria. Qual é a síndrome? Tudo tem que ser para a pessoa. Não, o reino não é assim. Aleluia. O reino é para todos. Nessa noite o Espírito Santo está convidando. Se você não é assim, mas você conhece alguém que seja assim, aleluia, fala para ela: lança fora essa capa aí. Lança fora essa capa e deixa Jesus te curar. O Senhor falou comigo na outra segunda, eu pensei: agora o negócio vai andar. E Deus falou assim para mim: não, tu não pode confiar em pessoas que ficam lambendo a ferida dos que têm autopiedade também. Eu falei: meu Deus. Porque tem pessoas na igreja que ficam perdendo tempo. Ouça, por favor, eu sou uma mulher simples, então a minha linguagem é simples. Aleluia. Que fica lambendo a ferida dos outros. Não. Se você tem uma ferida, você vem para o culto, é o lugar de você ser curado. Você não pode ir para casa com a ferida ainda aberta. Vou dizer de novo: se você vem para o culto e você tem um problema, é o lugar de você ser curado. Não é o lugar para você vir 20 anos e continuar reclamando da dor. Eu vou dizer uma coisa para você: eu tive câncer. Eu tive entre a vida e a morte. Aleluia. No dia que eu fui para o hospital para ser operada, a minha casa estava cheia de gente. Em vez de eles orar por mim, eu que tive que orar por eles. E a minha palavra para eles era o seguinte: eu não sou vítima, eu sou uma vencedora. Se Jesus quiser fazer, Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. Mas a ordem que eu dou para minha família: não vão adorar outro Deus. Amém. Porque tem pessoas que qualquer coisa que passa são vítima. Nós escolhemos ser vítima ou vencedor. Você entende que José ficou preso não sei quantos anos, mas a mente dele é o seguinte: o meu corpo está aqui, mas a minha mente ninguém vai aprisionar. Aleluia. O cego de Jericó é a mesma coisa. Andar amando a casa. A situação dele financeira, a situação dele física era de mendigo, mas a mentalidade dele não era. Porque se não fosse, ele não teria lançado fora a capa. Você entende que mendigo, aleluia, recebia não é oferta a palavra, esmola. É que eu aprendi que o pastor é um negócio violento, né? Porque tem pessoas que vêm pro culto e ouça, não existe culto sem oferta. Não se preocupe que eu não sou eu que vou ministrar oferta. Mas não existe culto sem oferta. Mas tem pessoas que vêm pro culto e trazem notinha de 2. Esmola a gente dá para quem é mais pobre que nós. E Deus de maneira nenhuma Ele é mais pobre do que ninguém que está aqui hoje. Oferta nós damos para quem é maior. Por isso que a nossa oferta não pode ser mesquinha. A nossa oferta não pode ser miserável. A nossa oferta não pode ser resto. Porque quando nós trouxemos uma oferta no altar, nós trouxemos uma oferta para aquele que é maior que nós. Amém. Eita. Dói, né?
Sal dói, é que nem ferida, né? Tu põe um pouco de sal, dói, mas daí depois cicatriza. Aleluia. O que acontece é o seguinte, aleluia. Esse homem estava acostumado a ganhar esmola, mas quando ele lançou fora a capa, ele tinha um entendimento: ninguém nunca mais vai me dar esmola, porque agora eles vão entender que eu não sou menos que eles. Aleluia. Tem gente que está entendendo. Pastor, o que é isso? O que isso tem a ver, aleluia, com Lucas 15, 22, o filho pródigo? Já estou terminando. A Bíblia diz que existia dois filhos, um homem tinha 2 filhos. Um deles, aleluia, não entendia a roupa que ele usava. Ouça, por favor, porque é aqui que eu quero pregar. Ele era um príncipe, ele não entendia a roupa que ele usava. Ele não entendia que o que ele carregava era importante. Milhares de pessoas hoje estão dentro das igrejas e não entendem que a capa que eles carregam é importante. Vou dizer de novo. Pastora, mas eu não faço nada na igreja. Se você é um intercessor, você faz muita coisa. Aleluia. Se você, aleluia, é um mantenedor da casa de Deus, você faz muita coisa. Por muitos anos eu não podia fazer nada na igreja por causa dos meus pecados. Aleluia. Mas eu ajudava os pastores. Eu ofertava na vida dos profetas. Às vezes, quando Deus me usa em alguma profecia, eu falo sempre: isso aqui foi uma oferta que eu plantei há muito tempo atrás. Aleluia. Porque eu não podia fazer nada, mas eu ganhava dinheiro, então eu ofertava. Quem está me entendendo? Amém. Só que você precisa saber, aleluia, o que você carrega da parte de Deus. Qual é a tua vestimenta espiritual hoje? Você não vai sair daqui com outra pergunta no seu espírito. Hoje eu ouvi um pastor falando: meu Deus do céu. Agora nós já entramos no secreto do ano. Hoje eu vi um pastor falando: eu quero falar aos corações de vocês. E na hora eu desliguei o negócio. Falei: eu não quero escutar esse cara. Sabe por quê? Porque eu não vou falar aos corações de ninguém. Porque o teu coração é enganoso. Eu sou uma profetisa, eu quero falar ao teu espírito. Amém. Sabe por quê? Porque tem uma parte em ti que é de Deus e ela vai voltar para Deus, é o teu espírito. Amém. E, aleluia, lá em Eclesiastes, Salomão fala uma coisa interessante: ninguém nunca vai dominar o espírito. Ninguém nunca vai dominar o espírito. Pastor, mas o Novo Testamento diz que o espírito dos profetas, e seja sujeito aos profetas, é o espírito com letra minúscula. Aleluia, ele é o dos profetas, não é de todos. Então eu vou dizer de novo, aleluia. Eu não vou falar aos corações de ninguém hoje, porque o coração é enganoso. Mas o que vai ficar registrado no teu espírito é: quais são as minhas vestes espirituais? Porque esse rapaz de Lucas, capítulo 15, versículo 22, era o filho de um homem e ele tinha uma capa, ele tinha uma veste espiritual. A Bíblia diz que ele fala assim para o pai dele: me dá a minha herança. Aleluia, porque eu quero ir embora. Isso é para aquelas pessoas que uma hora largam tudo, né? Largam o ministério, largam a igreja, largam tudo e falam assim: eu vou fazer do meu jeito. Aleluia. Espero que aqui não tenha ninguém. Aleluia. E aí, eu vou fazer do meu jeito, pastor. Aleluia. Quando as pessoas me digam isso, eu falo assim: vai, meu querido, Deus te abençoe, eu estou aqui quando tu precisar voltar. Por quê, pastor? Porque herança, aleluia, a gente não ganha quando o pai ainda está vivo. A Bíblia diz que ele pega do pai e sai. A Bíblia diz que chega ao ponto de ele comer com os porcos. Só que quando ele está comendo com os porcos, eu tenho um entendimento profético. Ele deve ter olhado para as roupas dele sujas, gasta do mundo. Porque quando nós estamos no mundo, nós temos outro tipo de veste, física e espiritual. Quem está me ouvindo? Amém. Aleluia. Quem já andou lá no mundo sabe do que eu estou falando. Aleluia. O que acontece é, tem um aí cheio do Espírito Santo que pelo menos assim. O que acontece é que eu tenho para mim que ele olhou para as vestes dele e falou assim: bom, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá na casa do meu pai, de repente ele pode me tratar como um trabalhador. E até como um trabalhador eu vou ter uma veste diferente. Ouça, por favor, porque eu estou pregando e a palavra é profética. Aleluia. Quando esse cara fala: eu vou voltar para a casa do pai, diz respeito a todas as pessoas que estão fora da casa do pai, fora da casa de Deus, e precisam ir para a casa de Deus, porque simplesmente não sabem que roupa eles têm disponível para eles na casa de Deus. Estou profetizando. Andai a sai. Existe uma roupa espiritual disponível para mim e para ti. Existe uma roupa espiritual, andai a sai. E para esse avivamento, Deus vai trocar as roupas de todos. Aleluia. Todos. Amém. Eu tenho uma filha de 4 anos e ela é misteriosa, né? Porque também nasceu no mistério, cresceu no mistério, né? Sabe o que acontece? Nós oramos toda noite, fizemos ceia lá em casa e ela
sentou e falou assim: mamãe, tem um menino lá na igreja que voltou agora para casa, voltou agora. E ela falou assim: você não pode mais chamar ele pelo nome, você tem que chamar ele de pastor tal. E eu falei: mas amor? E ela falou assim: mamãe, agora ele já é pastor. Na hora eu falei: entendi da veste. E ela chegou na igreja, a esposa dele estava lá, ela sentou do lado da esposa dele e falou assim: oi, cadê o pastor tal? Ele ficou olhando. E ela falou assim: agora ele é pastor, tu não sabe? E eu falei assim: a igreja nova está nomeando os novos pastores. Porque, aleluia, quem é profeta, quem tem visão espiritual, entende que roupas espirituais estão sendo liberadas do céu sobre a igreja. Ó, tem gente que está pegando o que eu estou pregando. A Bíblia diz que esse menino fala assim: ó, vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe lá na casa do meu pai tem uma veste de trabalhador, mas até os trabalhadores comem melhor que eu. A Bíblia diz que ele volta. Aleluia. Quem me ouve? Amém. Quando ele volta para a casa do pai, a Bíblia Sagrada diz que o pai fala assim, ó, a primeira coisa que o pai fala: traz uma roupa nova, coloca um anel no dedo dele. Eu não sei você, mas eu já sinto a presença do meu Senhor aqui. A primeira coisa que o pai diz é: traz uma roupa nova para o meu filho, coloca um anel no dedo dele e coloca a sandália nos seus pés. Eu entendo que a declaração profética que o Senhor está fazendo, porque toda a palavra de Deus, qualquer versículo que você lê, tem 4 níveis de revelação. Eu sei que talvez você foi durante muitos anos no culto e só ouviu, aleluia, pregadores falar sobre o filho pródigo, e essa palavra é extraordinária. Mas nessa noite eu quero dizer para você, como igreja de Jesus Cristo, existe uma linguagem espiritual nessa palavra, existe uma linguagem profética nessa palavra. E a linguagem profética é a seguinte: aleluia, o pai diz assim para o filho, aleluia, para os empregados: traz uma roupa nova para o meu filho, porque ele estava lá fora e ele esqueceu que ele é príncipe. Ele esqueceu quem ele é. Ele esqueceu tudo que está disponível para ele aqui dentro. Ele esqueceu tudo que ele tem direito. Mas eu vou colocar roupa nova nele para ele entender quem ele é. Sabe, eu não entendo que Deus vai trocar as nossas roupas espirituais nesses dias, porque Deus não tem nada para fazer, porque Deus segue uma tendência, porque Deus não é assim, né? Deus não segue tendência. Aleluia, Deus é eterno. Deus não precisa de mim, não precisa de ti. Ele não precisa seguir nada. Ele é autossuficiente. Andar, amanda, caia, sai. Mas eu entendo que Deus está mudando as nossas vestes nesses dias. Sabe por quê? Porque 99% da igreja não entende quem é. Não é quem é aqui no mundo físico. Não é, aleluia, quem as pessoas acham que você é. Não é o nível de respeito que você tem, ou o nível de audiência que você tem, ou a quantidade de seguidores que você tem, ou a quantidade de membro que existe dentro da tua igreja. Não, aleluia. Mas Deus está querendo trazer à memória da igreja quem nós somos espiritualmente. Quem nós somos espiritualmente. Sabe por quê? Porque às vezes o inferno teme alguns de nós, mas nós tememos até um trabalho de feitiçaria feito na esquina. Simplesmente porque nós não entendemos quem nós somos. Cara, eu já falei, Jesus está aqui para curar. Jesus está aqui para libertar. Não se preocupe que os milagres já estavam acontecendo enquanto nós estávamos pregando. Tem muita gente que entrou aqui com dor e já não tem mais dor, pode procurar. Não se preocupe, o Espírito Santo está aqui, Ele está aqui. Verdadeiramente o Espírito Santo de Deus está aqui. Mais visível e mais tangível do que eu estou vendo qualquer um de vocês. Nós temos uma capa original para receber do Senhor, mas ela só vai vir sobre mim, sobre ti, quando nós arrancarmos todas as outras capas. Talvez a capa que você tinha que hoje era de coitadinho. Talvez a capa que você tinha que era de vítima. Talvez a capa que você tinha que era de cego espiritual. Talvez a capa que você tinha que era de pobre. Deus Todo-Poderoso, Deus falou comigo um negócio tão forte sobre níveis de riqueza, que é indescritível. Meu Deus do céu, eu estou tentando traduzir em palavra aquilo que eu vi. Aleluia. Deus, Ele falou comigo, como é que pode, né, Paulo? Por muito tempo falaram que a igreja era pobre, né? Eu falei, pois é, então. Não sei como, né, Deus? Ele falou, pois é. Aleluia. Se eu sou dono da igreja e eu sou dono do ouro e dono da prata, não existe ninguém mais rico que eu. Como que a igreja um dia foi pobre?
Na verdade, a igreja nunca foi pobre. A mentalidade foi pobre. Mas Deus está trazendo uma mentalidade de Cristo sobre a igreja. A mentalidade de Cristo sobre a igreja. A mentalidade de Cristo sobre a igreja. A mentalidade de Cristo andava sobre de Candará. Mas a mentalidade de Cristo não aceita outra capa. A mentalidade de Cristo não vai aceitar outra capa. Eu entendo que quando José toma banho e faz a barba e troca de roupa, ele está fazendo uma declaração pública. Aleluia. Até agora, vocês aprisionaram o meu corpo, mas agora vocês vão entender quão, aleluia, livre é a minha mente. O Espírito de Deus hoje está procurando homens e mulheres aqui nesse lugar, e Ele tem. Senão Ele não mandaria eu pregar essa palavra. Sabe o que eu queria pregar aqui hoje? Eu queria pregar uma palavra chamada tronos sobre tronos. Eu queria trazer uma revelação para a igreja hoje, aqui sobre o mundo espiritual. Mas, aleluia, dentro do carro, meu marido aqui de testemunha. Eu comecei a abrir a Bíblia e folhear, porque Deus começou a falar comigo sobre essas capas. E Deus falou para mim, você precisa anunciar, Paulo, que eu tenho vestes novas para a igreja. Essa veste nova vai transicionar você. Porque essa veste nova tem a ver com, aleluia, entendimento. Essa veste nova tem a ver, aleluia, com entendimento. Essa veste nova tem a ver com mentalidade. Sabe, se tem muita gente chorando no lugar, eu entendo que, aleluia, o Espírito de Deus está falando com muitos aqui. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos. O Espírito de Deus falou assim comigo, que tem pessoas aqui que Deus falou algo específico sobre a vida financeira. E a pessoa ainda não entrou nesse nível financeiro que Deus falou. E a pergunta é, aleluia, fiz alguma coisa de errado? Eu perdi o tempo? Vou dizer para você, Deus é o dono do tempo. Não se preocupe, Deus é o dono do tempo. Ele faz o céu parar, Ele faz o sol retroceder, Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus, aleluia. Não existe absolutamente nada impossível para o meu Senhor. Mandará, manda, caia, saia. Mas o Senhor está falando comigo assim, aleluia, muda as tuas vestes espirituais. E eu mudo o dígito, aleluia, que tu tanto precisa. Muda. Deixa o anjo trazer o que ele tem de novo. Eu prego para muitos pastores ao redor do mundo e eu às vezes pergunto para Deus por quê, né? Eu entendo que só tem um motivo, que não tem nada a ver comigo, mas tem a ver que eu sempre procuro ouvir o que o céu está dizendo. Pastora, mas os pastores aqui na terra estão anunciando outra coisa. Tudo bem, glória a Deus pela vida deles. Eu escolhi, aleluia, muito tempo atrás, ouvir o céu. Por isso que no meio da pandemia eu não parei nenhum dia. Porque eu escolhi ouvir o céu. E eu quero dizer para você nessa noite, no nome de Jesus, o céu está dizendo que tem algo novo surgindo. Tem algo novo surgindo. E antes de eu orar por aqueles que querem, ainda com os seus olhos fechados, sempre que eu falo de algo novo, Deus me dá uma base bíblica. Pedro era um exímio pescador. Pedro tinha uma empresa de pesca. Pedro talvez conhecesse a temperatura da água, aleluia, a profundidade da água. Talvez Pedro conhecesse, aleluia, a velocidade do vento, a intensidade do vento. Mas quando Jesus chama Pedro para ter com ele, Jesus chama Pedro para algo que Pedro não conhecia. E o que é, pastor? Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Eu não entendi. Quando, aleluia, Deus vai fazer algo novo na minha e na tua vida, Deus nos chama para algo que nós não sabemos fazer. O que Deus falou comigo nos últimos dias é que Deus está chamando a igreja para uma habilidade nova. Quase morri por causa disso. Aleluia. Mas Deus está nos chamando. Deus está nos chamando, aleluia. Ouça. Deus está nos chamando para uma habilidade que nós não temos. Deus está nos chamando para viver algo novo, para confiar totalmente nele. Pastora, mas a Bíblia diz que Pedro afundou, aleluia, porque tirou os olhos dele. Se não tivesse tirado os olhos dele, não tinha afundado. Se eu e você permanecermos com os olhos dele, nós não vamos afundar.
Aramandacaia saia. A outra pergunta que eu tenho para você: onde estão os teus olhos? Andábia súbria, remandacaia sobre de candarábia. Porque se os teus olhos estiverem nele, andaia saia, remandacaia saia, você não vai afundar. Se os teus olhos estiverem nele, você vai continuar andando numa habilidade que você não conhece. Espírito da verdade, onde não existe variação e nem dúvida. Eu quero te pedir que esses anjos, Pai amado, que estão aqui, hábitos prontos e já receberam ordem do céu, Pai amado, eles entreguem hoje, Senhor amado, porque eu sei que muitas mentes aqui, Senhor amado, receberam essa palavra, Pai, entenderam essa palavra. Que eles recebam, Senhor amado, vestes novas, vestes espirituais novas, Pai. Vestes espirituais novas. Vestes espirituais novas, Senhor amado. Que as pessoas que estão aqui, elas recebam, elas entendam quem elas são. Porque, Senhor amado, aquele rapaz, ele queria voltar para casa e ser só um trabalhador. Mas o pai disse: não, aqui na casa ele tem lugar de príncipe. Andaramandagaia sobre de candarábia sai. Eu não sei com quem o Senhor está falando nessa noite, mas tem gente aqui que não estava entendendo. Aleluia, mas eles vão entender, Senhor. Me ajuda o Espírito Santo. Eles vão entender que o lugar deles não é de trabalhador, mas é, aleluia, de filho do dono de tudo, de todas as coisas. Andaramandagaia sobre de candarábia saia. Xeremandacaia sobre de candarábia sébia. Remandacaia sobre de candarábia saia. Eu gostaria de, aleluia, eu pedi para o pastor, já podia, né? Eu gostaria de chamar à frente pessoas que estão aqui e que sabem que hoje precisam tirar uma capa velha. Precisam tirar uma capa velha de sobre os seus lombos. Talvez uma capa, aleluia, de dificuldade financeira, uma capa de enfermidade, uma capa de coitado, uma capa de vítima, uma capa de autopiedade, talvez uma capa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de mentira, Senhor, que o mundo inteiro colocou sobre os teus lombos. Talvez hoje, meu Pai eterno, aleluia, aleluia, me ouçam, por favor. A Bíblia diz que quando a mulher de Potifar, ela toma a capa de José, a Bíblia não diz que José volta lá para buscar. Ela tinha uma prova contra ele. Ela estava mentindo, mas ela tinha uma prova. Quem está me ouvindo? A Bíblia não diz que ele volta lá para buscar. Por quê? Porque não era dele. O que tu está querendo dizer? Estou querendo dizer algo. E tem anjo aqui para testificar o que eu vou falar. Tem pessoas aqui, senão Deus não falaria comigo. Que você está perdendo tempo tentando se justificar de uma coisa que você não fez. Não perca tempo. Não perca tempo. Tem gente aqui tentando se justificar. Mas, pastor, eles têm problema deles. Por que Potifar não matou José? Ele podia matar. Era a mulher dele. Ah, pastor, ele não matou porque conhecia a mulher que tinha. Talvez. Ou talvez ele não matou porque ele sabia que José não era. Ele sabia que não podia levantar a mão contra aquele hebreu. Quem está me ouvindo? Os teus inimigos sabem muito bem até onde eles podem ir contigo, até onde eles têm que parar. E o Espírito está falando comigo aqui, aleluia, que tem gente aqui perdendo tempo, andaia, saia. E eu quero dizer, o Espírito de Deus está aqui. Tem gente perdendo tempo tentando se justificar, andabia, súbia. Você não precisa se justificar. Nós não precisamos nos justificar para inimigo nenhum. Deixa eles falarem o que quiserem, deixa eles fazerem do jeito que eles quiserem, deixa eles julgarem do jeito que eles quiserem. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu tive que parar a oração aqui, porque Deus está me mostrando isso. Deus está me mostrando que tem pessoas aqui perdendo tempo. Perdendo tempo. A Bíblia não diz que José vai lá e tenta se justificar para Potifar. A Bíblia não diz que ele vai lá e tenta pegar a capa de volta, porque a capa simplesmente não era dele. A capa original dele era de governo. Por que você está tentando se justificar por uma capa que nem é sua? Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Eu sei que Ele está falando com alguém, porque eu conheço a voz daquele que me chamou. Tem gente que precisa vir à frente. Se você vir à frente, depois eu não vou orar por você. Aleluia. Precisa vir à frente e arrancar literalmente dos seus lombos uma capa de vergonha, uma capa de miséria, uma capa de mentira, uma capa de afronta, uma capa de humilhação. Você precisa sair do seu lugar. Vocês vão me ajudar, né? Aleluia. Enquanto eles adoram, você pode sair do seu lugar e vir aqui que nós vamos orar. Aleluia. Porque o Espírito de Deus verdadeiramente está aqui.